E aí pessoal, tudo bem com vocês? Professor Aurila aqui falando, eu espero que estejam todos bem. A gente vai gravar mais uma aula de filosofia, ok? Gostaria de pedir que vocês façam o resumo dessa aula no caderno, fotografem pra gente aí esse resumo, mande pra cá através do Classroom ou através do WhatsApp, pode ser também, beleza? Então vamos lá. Hoje a gente está trazendo Montesquieu, um filósofo importantíssimo, um dos filósofos importantes aí no final da Idade Média, início da Idade Moderna, onde na Europa a gente está passando por um momento de efervescência política, cultural, na época aí do Iluminismo, do Renascimento, né? Onde existe também aí uma perseguição da Igreja, né? Unida à questão da monarquia, num período chamado também de absolutismo misturado com inquisição da igreja. Então, assim, muitos pensamentos vão combater tudo isso que está acontecendo e algumas revoluções vão surgir, como Revolução Francesa, Revolução Inglesa, Americana. Alguns países vão ficar independentes, como é o caso do Brasil também, né? Um pouco por conta dessas ideias que estão assim respingando, né? Esses pensamentos que estão influenciando demais aí a população de uma maneira geral, a sociedade. Grandes transformações vão ocorrer, ok? E falar um pouquinho então de Montesquieu, o que é que ele vai trazer de importante aí para essas mudanças na sociedade, o que é que o Brasil aí copiou então desse filósofo importantíssimo. Então vamos lá. Montesquieu ele era um político, né? Tinha um título de barão, barão de Montesquieu. Ele era filósofo e escritor francês. Então ele ficou famoso pela sua teoria da separação dos poderes, né? Do poder não deveria ficar na mão apenas do rei, do monarca. Essa ideia aqui, Montesquieu ele absorveu um pouco do pensamento de John Locke, que foi o primeiro assim tentar amadurecer um pouco esse pensamento. Então Montesquieu vai aprofundar um pouco mais essa ideia. Ele revelou-se um crítico severo e irônico da monarquia absolutista, né? Nós estamos vivendo um período de absolutismo com os reis, né? E bem como também é um crítico, né, do clero católico, certo? Tanto é que alguns livros de Montesquieu foram parar no que nós chamamos de Index Católico. São uma lista de livros proibidos pela Igreja. Esses livros deveriam ser queimados, né? A pessoa que tivesse de posse poderia ser presa. Os autores desses livros, né, eram excomungados da religião, condenados assim por heresia. Muitos deles eram queimados na fogueira ou iam parar na guilhotina por ordens da própria igreja ou então da monarquia. Ok? Então vamos lá. Falar um pouquinho dessas obras. Cartas Persas é uma obra em que Montesquieu vai ironizar a política, os costumes franceses, né, a religião, a cultura. Ele vai usar dois personagens persas, por isso que o nome é Cartas Persas, que eles vão escrever correspondências para os seus amigos na Pérsia. E essas correspondências eles vão estar ironizando tudo que estão vendo lá na França, né? A igreja, obviamente, não gostou disso. O Espírito das Leis é uma das principais obras de Montesquieu. Nele ele vai falar das formas de governo e da divisão dos poderes, né, em executivo, legislativo e judiciário. A gente entende muito bem isso hoje em dia, né, mas começou aqui essa ideia ser aprofundada por Montesquieu. Só que as pessoas não entendiam bem naquele tempo, porque elas não estavam acostumadas. Tiveram anos e anos de regime monárquico, né? Então não visualizavam como é que isso daria certo. E então houve várias críticas, né? Houve muitos teóricos, pensadores dessa época que não gostaram muito dessas ideias e criticaram, né? Então Montesquieu vai ser obrigado a escrever um segundo livro chamado Em Defesa do Espírito das Leis. Esse livro aqui vai tentar explicar melhor o espírito das leis, o primeiro, beleza? Então vamos lá. Continuando um pouquinho aqui. Montesquieu defendia a divisão dos três poderes em poder executivo, é aquele que executa as leis, né? O órgão responsável pela administração do território,
e concentrado nas mãos do monarca ou do regente, né, do rei. Poder executivo é o órgão responsável pela elaboração das leis e representado pelas câmaras parlamentares. Então eles vão elaborar as leis, vão legislar. E o Poder Judiciário é o órgão responsável pela fiscalização do cumprimento das leis e exercido por juízes e magistrados. Então, Montesquieu ele era a favor da monarquia parlamentar. Então, existiria ainda a figura do rei, né, mas teria um parlamento que iria fazer as leis, decidir, votar as coisas. Mais ou menos como acontece hoje na Inglaterra. Existe a Rainha Elizabeth e o parlamento, né, o primeiro-ministro que decide ali com os parlamentares as questões do país. Ok? Então vamos lá. Isso daí vai respingar na nossa democracia brasileira, né? Na Constituição ela vai defender um regime um pouco diferente, né? Nós estaríamos dentro de uma república parlamentarista, com o parlamento decidindo, sim, também, mas é uma república com a figura do presidente da república, né? Vamos lá, então tentar entender um pouco mais aqui. Nós temos as formas de governo para Montesquieu. Para ele existia a monarquia. Deixa eu voltar só um pouco aqui. Existia a monarquia, a soberania nas mãos de uma só pessoa, que é o monarca. O despotismo, né, que seria o poder nas mãos também de uma pessoa, no caso o déspota, que é um tirano. Um exemplo, o presidente da Coreia do Norte, ele é um déspota, um tirano, um cara altamente autoritário. E nós temos também aqui a república, seria uma soberania nas mãos de muitos, ou por todos, que se chamaria isso de uma democracia, ou nas mãos de algum, chamaríamos isso de aristocracia, certo? Então, para ele existir essas três formas. Qual é a que deveríamos escolher? A república, tá certo? Beleza, vamos lá. Então, assim, no Brasil, só fazendo uma comparação, trazendo para a atualidade, entenda o que faz cada um dos três poderes. O executivo, o que é que faz? Ele dirige, administra o governo e representa o país no exterior, é quem toma decisões sobre economia, investimentos, construção, conservação de escolas, hospitais, estradas, etc. Quem exerce? Presidente da República, no caso nacional, governadores no âmbito estadual e prefeitos em cada município, em cada cidade. O legislativo, o que que faz? Ele vota as leis, né, em nome da população e fiscaliza o executivo, né? Tem essa função também. Quem exerce, né, nacionalmente nós temos os senadores e deputados federais, isso daí é o Congresso Nacional. Nos estados nós temos os deputados estaduais e nos municípios nós temos os vereadores. Inclusive esse é um ano de eleição para vereador, para prefeito, né? Tá todo mundo aí atento a tudo isso. O que faz, né? O judiciário, o que é que ele faz? Ele aplica as leis, né? Ele julga as leis, decidindo os conflitos dos cidadãos entre si e entre os cidadãos e o Estado. Quem exerce o judiciário? Os juízes, nas diversas instâncias e nos âmbitos da justiça. Nós temos, por exemplo, o STF, né, o Supremo Tribunal Federal. Às vezes o STF freia atitudes do poder legislativo, às vezes ele freia excessos do poder executivo, do presidente. Então ele tem que fiscalizar se tudo que está sendo feito pelos deputados, senadores, prefeitos, vereadores e o presidente, se isso está de acordo com a Constituição. É isso que o judiciário tem que fazer, ok? No caso, principalmente aí o STF, que dá a palavra final, ok? Então, assim, são 11 ministros, né, no STF, e é um número ímpar para que nunca dê empate as votações dele. Sempre dê um número ímpar, né, de maioria. Então, assim, todo país precisa trazer segurança econômica para investidores. E no Brasil nós estamos vendo essa dificuldade, porque os países de fora não veem muita harmonia entre os três poderes, vê briga, né, confusão. Né? Eles não se unem, né? Cada um está tentando aí os seus interesses pessoais,
querendo proteger os seus interesses econômicos, querendo proteger sua família, seus amigos, enfim. Né? E nós estamos vivendo assim uma crise econômica, além da crise econômica, uma crise de saúde pública, a pandemia por conta aí do coronavírus, né? Do Covid-17, aliás, Covid-19, desculpa. Então vamos lá. A gente deveria ter nesse momento o que? União, unidade, né? Unidade no trabalho, né? Unidade na harmonia, mas a gente acaba às vezes vendo corrupção, desvio de dinheiro da própria saúde, né? Às vezes a gente não vê assim investimento na saúde, na ciência, pelo contrário, pouco investimento na educação, desvalorização da educação dos professores, né? Que são quem assim estimulam a questão da científica e tal. Ai, a gente, assim, o Brasil precisa se alinhar politicamente falando, né? Porque senão vai ser difícil. Olha aí, por exemplo, a Amazônia, as queimadas, né? O interesse econômico dos garimpeiros, dos pecuaristas, dos mineradores, né? E o direito dos índios, né? Muitos desses empresários pecuaristas são deputados, são senadores, né? Ou têm parentes, amigos ou família que são fazendeiros, que querem mais terra para o gado ou para mineração, ou, enfim. E assim, a gente sabe que se não proteger o meio ambiente, também deixa de vir verba para o Brasil, né? Os países vão deixar de investir em quem polui, em quem não cuida do meio ambiente. Então, o presidente precisa entender isso, né? O legislativo precisa agir também e cobrar do presidente isso, né? E fazer leis que punam quem está destruindo o meio ambiente, o Pantanal, a Amazônia, por conta dessa questão toda climática, né? Do aquecimento global, do efeito estufa, né? Catástrofes aí, a natureza reagindo, enfim. A gente espera que nessa pandemia a gente saia pessoas melhores e tomara que esses políticos saiam um pouco melhores, repensem um pouco também suas atitudes, né? E que consigam governar, trabalhar, julgar, agir aí, executar as leis, né, administrar, votar de forma correta, de forma ética, e não com essa corrupção toda que a gente vê, e não com essa briga, com essa polarização que existe, essa divisão, né? Então assim, quanto mais a gente precisa de harmonia, às vezes parece que querem criar mais confusão, só briga, só provocações e só acusações, perseguições e trabalhar junto, trabalhar unido, que é bom, é difícil. Cada um aí tentando às vezes ver os seus interesses